Nós sabemos que vivemos outras vidas, outras etapas encarnatórias na Terra. Os problemas que tivemos, traumas muitas vezes, em outras encarnações, eles podem influenciar na forma de nós vivenciarmos alguns problemas atuais e até nos conduzirem a um estado exagerado de medo? Pode sim. Nós que estamos aqui exatamente para corrigir, né, um certo distanciamento que fizemos nesse projeto divino, no afastamento que temos das leis de Deus, nós trazemos inconscientemente as marcas das vivências que tivemos no passado, as experiências que tivemos no passado. Então, muitas vezes, um medo inexplicável de altura pode ser reflexo de alguma experiência traumática que ainda está muito presente, muito próxima e faz com que nos desperte uma lembrança, uma sensação de algo indefinido e que faz parte lá da nossa história, não é? Então nós podemos trazer sim. Agora, nós podemos cultivar esse medo aqui, e esse que é o problema maior, porque os pais têm responsabilidade nisso, né? A educação, a qualidade da educação que se dá, também pode contribuir ao cultivo do medo. O bicho-papão, os medos que nós vamos colocando nas crianças para que elas não façam isso, não façam aquilo, podem no futuro trazer comportamentos que estão associados a essas imagens fantasiosas que foram cultivadas na infância. Cristina, existe medo exagerado, ou seja, fobia a objetos, a cachorro, a insetos? Existe, né? Uma pessoa que é mordida por um cão, um cachorro, ela pode desenvolver um medo generalizado por cães. Alguém que tenha passado por um grande susto com insetos, ela também pode desenvolver medo em relação a insetos. Alguém que tenha ficado preso num elevador, num dia que faltou luz, pode acabar desenvolvendo um medo muito forte, chegando à fobia de andar de elevador, de estar em lugares fechados. Tudo tem a ver com as experiências que nós passamos. Conscientemente, porque essas vivências podem estar no presente, na vida atual da pessoa, mas também podem ser lembranças de alguma vivência do passado e que está no inconsciente nesse momento, na vida atual. O processo educativo equivocado pode conduzir uma pessoa a ter medo? Pode sim. O processo educativo no lar, ele pode cultivar medos, inseguranças, ansiedades que acabam gerando medo de assumir responsabilidades, de assumir compromissos. Alguém que tenha tido uma figura paterna ou uma figura materna em pontos extremos do processo educacional, alguém muito rígido, alguém muito castrador, pode no futuro gerar pessoas adultas como filhos que não queiram se casar, viver com outras pessoas, com medo de ter que lidar com personalidades autoritárias, com personalidades rígidas, com personalidades que impedem a expressão do afeto, do pensamento, da comunicação. Na escola também, nós vemos crianças desenvolvendo o medo da escola por alguns equívocos na condução das práticas pedagógicas. A rigidez no processo educativo. O excesso de cobrança. O excesso de cobrança, o excesso de cobrança em relação às notas, o perfeccionismo em relação às notas. Nós sabemos que a avaliação escolar é uma questão muito subjetiva e temporal. Então, às vezes, reclamamos de uma nota que não seja o 10. E, às vezes, reclamamos sem sentido nenhum. Isso pode criar uma expectativa de que o amor só será dado se a nota for alcançada. Então, o medo de não tirar a nota pode levar a criança a adoecer no dia da prova, a
ter sintomas que não fazem parte do cotidiano da escola, da saúde da criança, mas que estão relacionadas à cobrança que vai haver naquele dia, naquele momento. As pessoas que sofrem de insegurança, elas têm uma tendência maior ao medo exagerado? Tem sim, e elas muitas vezes se esquivam de assumir responsabilidades. Agora, essa semana recente, eu tive uma experiência desse tipo, colocando o tipo de avaliação que eu gostaria que os meus alunos fizessem, uma avaliação coletiva, seminário, e uma aluna perguntou, todos são obrigados a apresentar? Como já mostrando que se ela puder não se expor, ela não vai fazer a exposição frente aos colegas de turma, que são as pessoas que estudam com ela há algum tempo já. E eu disse, mas se você vai ser professora, você vai ter que se expor, você vai ter que vencer essa insegurança. Aí ela disse, frente aos meus alunos eu supero. Então, há essa relação, né? Diante da insegurança, gera-se uma ansiedade e podendo-se evitar, há quem evite o desafio, que é a situação que vai ser resolvida, né? Você falou de ansiedade. O que vem primeiro, a ansiedade ou o medo? Eu penso que é a ansiedade. E pelo desconhecimento do resultado, daquilo que a gente espera, daquela expectativa que a gente acaba criando fantasias que não correspondem à verdade e aí nós vamos desenvolver o medo. Sabendo a causa daquilo que nos causa insegurança, o medo. Não conhecendo a causa, não tendo uma explicação palpável, a fobia. E numa situação de imobilização, que acaba trazendo dificuldades, inclusive, para sair de casa, para o trabalho, para o lazer, para a cultura, para a vivência, né, cultural, o pânico. Então, são quadros, a fobia já a um médio prazo, mas o pânico, um quadro muito recente, muito atual. Vivemos essa situação no cotidiano, muito forte. É uma situação mesmo da violência urbana, dessas angústias que nós vivemos, dos conflitos que nós vivemos e que de pronto não sabemos como resolver. E aí nos imobilizamos como uma tentativa de defesa para não se expor ao risco, para não se expor ao perigo. Agora, Cristina, uma influência espiritual perturbadora, ela pode gerar um medo exagerado, uma fobia, ou pelo menos potencializar isso? O processo de influência espiritual faz parte da ação dos espíritos sobre nós encarnados. Então, eles têm um maior domínio e um maior conhecimento das nossas fragilidades, melhor do que nós, inclusive porque estamos encarnados e temporariamente o corpo serve de véu para o nosso eu interior real. E os corações que estão desencarnados nos conhecem há mais tempo, estão libertos do corpo e conhecem essas fragilidades e eles atuam sobre essas fragilidades. A nossa invigilância, a falta de oração, a falta de estudo sistematizado para o autoconhecimento faz com que a gente abra a possibilidade desses espíritos nos influenciarem de uma forma mais direta e acabam nos abalando, acabam realmente interferindo no nosso dia a dia, porque suas ideias são acatadas pelo nosso inconsciente e passamos a acreditar que não somos capazes, que realmente aquela situação é ameaçadora, né?